Olá, bem-vindo ao Primeira Opinião. E no programa de hoje nós vamos assistir um programa chamado Diário da Crise, tocado pelo economista Eduardo Costa Pinto, onde ele fala sobre a economia brasileira e a economia no mundo e o que podemos fazer para buscar melhoras, tanto para aqui no nosso caso no Brasil como para o mundo todo. Então, como sempre, nós vamos fazer a divisão em duas partes. E agora vamos. Boa noite, bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, diário número 41. Hoje a gente vai trazer uma discussão bastante polêmica, dados os eventos que aconteceram na última semana. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Palhano, que está por aqui. O Carlos Eduardo também, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje a gente vai fazer um tema, eu acho que fundamental entrar nesse debate, porque o que tem acontecido nas últimas semanas, eu acho que continua turvando os elementos da discussão do governo Bolsonaro atual. Tá? Basta olhar o que a gente tem observado nessa última semana, e que supostamente o impeachment já estaria dado ou aconteceria quase indubitavelmente. Aí alguém pode dizer, Eduardo, você então está dizendo que você é a favor do não impeachment? Não, pelo contrário, vou explicar isso muito claramente para vocês. Acho que a bandeira do campo da esquerda tem que ser o impeachment, mas o andar de cima, hoje, nesse momento, não apoia o impeachment. E eu vou explicar isso com dados e informações. Hoje eu fiz para vocês aqui quase uns 20 slides de informações que eu coletei sobre quem ganhou e quem perdeu no grande capitalismo das mega empresas, das maiores empresas, durante o ano de 2020, tá? Especificamente no acumulado dos 3 primeiros trimestres, né? Entre janeiro e 30 de setembro de 2019, 2020. Alguém pode dizer, Eduardo, não dá para fazer o balanço do ano? Não dá, pessoal, não tem PIB ainda, não tem a questão ainda consolidada do ano, nem do emprego, e nem ainda também do lucro, né, e da riqueza das grandes empresas. A despeito que a gente vai apresentar aqui, principalmente a questão do... Aí já tem, sim, dos ativos financeiros, se já tem um resultado. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Marcelo. O pessoal dando boa noite por aqui. A Tatiana aí, agradecendo pelas análises. Então, assim, essa nossa função no diário, exatamente sair da discussão simplista que é dada nos telejornais, que são dados nos grandes jornalões, e sempre tendo em mente a discussão da economia política. A economia política, e aí não precisa ser só o Marx, né? A economia política clássica, que está associada à questão dos interesses econômicos, dos interesses políticos, dos interesses ideológicos. Acho que é fundamental, e para entender o argumento central hoje do diário, né, é que, na verdade, a despeito de toda a aceleração recente, né, da grande imprensa, né, em cima do Bolsonaro e também dos militares, da instituição militar, né, nesse momento, o andar de cima não toparia o impeachment. Basta ver o Maia. Né? O Maia, em nenhum momento, né, insinuou e abriu um processo de impeachment. Né? Por que será? Né? Será que o Maia tem essa independência toda? Né? Eu acho que é importante aqui, eu quero reforçar isso, se ficarmos apenas na lógica da cena política, ou seja, partidária, eleitoral, dos blocos políticos, sem entender a questão da representação, ou seja, as práticas políticas, os interesses econômicos e políticos do andar de cima, a gente perde a capacidade de entender os processos reais de uma economia capitalista brasileira em crise. Né? Mas alguém poderia estar aqui, Eduardo, pelo amor de Deus, por que o andar de cima, né, não apoiaria o impeachment, já que a economia brasileira esse ano vai crescer não, pessoal,
vai ter uma queda de aproximadamente menos 5%. Mais ainda, como a economia brasileira, mesmo no ano passado, cresceu muito pouco, muito abaixo do esperado. Qual o motivo dos grandes empresários, dos megas empresários sustentarem esse governo quando o PIB, quando a riqueza está crescendo pouco, né? Eu queria alertar novamente aqui a discussão do que a gente... Vocês que já acompanham o nosso diário o tempo inteiro, a gente tem batido sempre, e quem está acompanhando agora a primeira vez, eu vou reforçar, né? A gente está vivendo, desde 2015 e 2016, uma profunda mudança no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro, né? Na empreitada de mudar o padrão de acumulação, os nossos setores dominantes apoiaram o golpe parlamentar a partir do momento em que o Temer vendeu a ponte para o futuro como uma estratégia de saída da crise, né? Isso permanece. E a estratégia de saída da crise está associada ao quê? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, nesse momento, a tentativa da reforma administrativa e, mais ainda, uma profunda redução da propriedade estatal, abrindo espaço para novas formas de acumulação capitalista. Aí você vai dizer, mas Eduardo, como é possível, mesmo a economia crescendo pouco, esse pessoal conseguir aumentar a lucratividade? E eu vou mostrar os dados aqui para vocês, né? Estão organizados, eu vou mostrar os dados que evidenciam que no andar de cima, ou seja, nas principais empresas de capital aberto, uma parte representativa, né, do bloco no poder do capitalismo brasileiro, a lucratividade tem se recuperado desde 2016 e mesmo durante a pandemia, em que a economia brasileira cambaleou, a lucratividade permaneceu positiva. Em alguns setores, a lucratividade aumentou, como o setor de energia elétrica. Observe que negócio impressionante, né? No meio da pandemia, o setor, as grandes empresas privadas do setor elétrico aumentaram sua rentabilidade. Efeito preço, porque a quantidade não subiu, aumentou o preço. E elas aumentaram a lucratividade. É nesse sentido que eu queria reforçar aqui, e vou mostrar isso com os dados, né, que o custo hoje para o pessoal do dinheiro, para o andar de cima, implementar um impeachment, né, é significativo. Tá? A despeito, que eu acho importante, essa é outra coisa que a gente está batendo o tempo inteiro, é que sim, já começam a ocorrer tensões entre frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro, ou seja, tensões no andar de cima. Algumas dessas, porque alguns segmentos deixaram de ganhar muito, estão ganhando ainda muito, mas menos do que ganhavam antes, e alguns desses segmentos empresariais se preocupam com uma possível mudança pragmática eleitoral do Bolsonaro, né, nesse ano, e também de parte dos militares, como, por exemplo, a reativação do auxílio emergencial. Eu queria ressaltar isso porque aqui é uma hipótese importante, depois eu vou reforçar com os dados, mas antes disso é só olhar o que foi, né, na última semana, ou nos últimos 15 dias, os principais noticiários, os principais jornais, né, da grande imprensa. Folha, Valor Econômico. Eu vou botar aqui, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui o Valor Econômico de hoje, né, para apresentar, explicitar isso que eu estou falando para vocês aqui, que está associado, vamos lá, compartilhar para vocês aqui. Valor Econômico, né? Primeira página, né? Só para vocês terem ideia, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Rejeição de Bolsonaro sobe de 40 para 31. A gente vai discutir isso depois, que é o Datafolha, né? Mas não só, né? Aqui, se a gente olha na parte econômica, né? Empresas, Brasil, nos últimos tempos tem sido destacado o papel do Guedes, né? O Guedes voltou à tona, o Guedes passou, né, a ser a figura central
central hoje do governo Bolsonaro, né? E aí você basta observar a capa do Valor, capa do jornal o Globo, capa dizendo que o Guedes tem ganhado a quebra de braço dentro do governo e vai manter uma política de austeridade fiscal, de corte de gastos, de fim do auxílio, né? No contexto ainda de crise econômica e de baixo crescimento econômico, né? Ao mesmo tempo, deixa eu parar aqui, ao mesmo tempo, a grande imprensa acelera a pressão sobre o Bolsonaro e sobre os militares, né? Acho que esse é o pano de fundo fundamental para entender esse processo. Alguém poderia dizer, mas Eduardo, quer dizer então que essa grande imprensa e esse segmento vão fazer o quê? Eles não vão para cima do Bolsonaro para fazer o impeachment? E não vão fazer, eu vou explicar agora com os dados o custo que hoje significa para o andar de cima realizar o impeachment. E observe bem, pessoal, hoje, eu não estou dizendo que a partir do meio do ano que vem, se a rentabilidade desacelerar, se os lucros caírem, se o caos social aumentar, esse segmento pode sim tirar o apoio. Mas hoje não existe base material, né, para que esses principais segmentos do capitalismo brasileiro queiram retirar o Bolsonaro hoje, apesar dos aumentos das tensões. E tem alguns achados que eu vou agora apresentar para vocês, que eu acho fundamentais para a gente sair além do simplismo da análise, tá? Que é normalmente o recorrente do governo Bolsonaro. Eu trouxe aqui para abertura, né? Aqui é o Bolsonaro, o Guedes, o SCAF, representação da Fiesp, o Guedes com o atual principal acionista do Banco BTG, ou seja, o andar de cima hoje não apoia impeachment. E por quê? Tá? Mas antes da gente entender o porquê, eu trouxe aqui uns dados econômicos, tá? Todos os dados que eu vou apresentar para vocês, pessoal, é o acumulado até o terceiro trimestre desse ano, tá? Então, por exemplo, isso a gente já passou aqui, mas eu trouxe de novo para a gente entender a situação. A queda do PIB acumulada, comparado com o mesmo período, foi de 5% no acumulado dos 3 primeiros trimestres. Um setor, né, da agropecuária teve um setor positivo, 2,4%. A indústria extrativa, né, e aqui é importante destacar porque você está vivendo um determinado momento de melhora dos preços das commodities, e isso afeta não só o PIB, mas também a lucratividade das empresas desse ramo, tá? Você teve queda do PIB do segmento de eletricidade e gás, a despeito de que algumas empresas privadas do setor, as maiores, obtiveram aumento do lucro. A construção civil caiu 7,8%. Eu vou mostrar para vocês que uma parte das empresas da construção civil, as maiores empresas de capital aberto, aumentaram a lucratividade. Mesmo o comércio, que caiu 5%, né, no setor de serviços, uma grande maioria do comércio, tanto varejista como atacadista, no terceiro trimestre, as empresas obtiveram lucro, né? Observe que a gente está, e eu vou mostrar para vocês, que nós estamos vivendo uma profunda abertura, né? Em que o PIB cai ou cresce muito pouco, mas um segmento do andar de cima, né, das grandes empresas crescendo fortemente, em termos de lucratividade e de acumulação, né? Mas aí alguém poderia me perguntar, mas Eduardo, como é que isso é possível? Né? Como isso é possível? A lucratividade das grandes empresas. Aqui, aí o Norberto, que se estiver por aí, talvez nos assistindo ou vai assistir na frente, e que vai estrear, como eu falei para vocês aqui em fevereiro, um programa sobre a questão do mercado financeiro, ele me deu conversando com ele ontem, ele me deu um alerta, por exemplo, todas abertura de capital ou novos IPOs de determinadas empresas, né, foram captação de recursos para aquisição de novas empresas, né, ou para fusões. O que significa dizer o quê? As grandes empresas estão engolindo as pequenas e médias empresas. Ou seja, está ganhando fatia de mercado. E como o mercado brasileiro é grande, isso vai se consolidando e configurando. E, por outro lado, você teve redução dos custos
custos, né, associados, né, à questão de juros, eu vou voltar nesse ponto, custo financeiro, e, sobretudo, redução do custo da força de trabalho e fortes isenções e redução dos custos associados à questão tributária. Isenções e redução de custos vinculados, né, a mudanças em prol das empresas. É esse o cenário que a gente não pode perder de vista, né? Para entender qual é o sentido da base material que hoje o andar de cima apoiaria o impeachment. Não existe hoje, nesse momento, base material, né, para que o andar de cima apoie esse impeachment. Eu vou mostrar a partir de agora por quê, utilizando, né, eu fiz uma pesquisa aqui para que eu vou depois, inclusive, tentar transformar isso num artigozinho, num artigo até maior de fôlego. Mas o que eu fiz para mostrar para vocês aqui? Vamos lá. Opa, parou a projeção. Peraí que eu volto de novo, pessoal. Foi sem querer. Vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Depois do PIB, né? O que é isso aqui, pessoal? Esse gráfico, deixa eu projetar aqui completamente, tá? Esse gráfico é a amostra, né, das 400 maiores empresas de capital aberto, capital aberto. Ou seja, o que foi feito aqui, pessoal? Eu peguei os dados do terceiro trimestre acumulado, desde 2010 até hoje, ou seja, terceiro trimestre de 2020, com dados disponíveis. Nós estamos pegando aqui as maiores empresas de capital aberto em termos de patrimônio líquido. Alguém que não é da contabilidade vai perguntar assim, ou até da área de administração ou da área de economia, vai perguntar, Eduardo, o que é o patrimônio líquido? Eu vou explicar para vocês. Patrimônio líquido é o seguinte, é a riqueza da empresa, é a riqueza dos donos da empresa. O patrimônio líquido se divide entre os... É dado por quê? Pelos ativos, né? Os bens, os serviços que a empresa possui, menos a dívida, né, as obrigações que a empresa possui com terceiros. Então, patrimônio líquido é o quê? São os ativos, é o ativo menos o passivo da empresa. Tudo que a empresa tem de riqueza, menos o que a empresa deve a terceiros. Quer seja para funcionários, quer seja para fornecedores, quer seja para banco. Então, o patrimônio líquido é uma proxy, é da ideia da riqueza da empresa. Ou seja, é a riqueza contábil que a empresa possui, né? E esses proprietários das empresas detêm esse patrimônio líquido, né? Se a empresa é 100% do Estado, vai ser 100% patrimônio líquido do Estado. Se é de uma pessoa física, 100%, ela vai deter 100% daquele patrimônio líquido, tá? A gente pegou 400 maiores empresas e dividiu essas maiores empresas aqui entre financeiras e não financeiras. Ou seja, as empresas não financeiras é a maioria da amostra, tá? Em torno de 340 a 366 empresas, e observe que até as empresas financeiras ela tem caído em termos de número, mas, opa, dei uma travada aqui, pessoal, desculpa, vamos voltar de novo. Hoje talvez fique um pouco maçante em alguns momentos, mas eu vou ficar aí voltando, porque eu acho que é importante mostrar esses dados para reforçar as hipóteses que a gente tem apresentado aqui ao longo. Opa, o André Viana, um abraço, grande André. O André, colega lá hoje, é técnico do IPEA, foi meu colega lá também na época do IPEA. Forte abraço, André. Um abraço aqui, você está assistindo. Qualquer coisa, manda pergunta e provocação, porque o André é um provocador nato. Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui para vocês. Observe. O patrimônio líquido, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Isso é o estoque de riqueza, né? Essas 400 maiores empresas, e observe, isso aqui tá tudo deflacionado, pessoal. Tudo valor real, descontado da inflação, né? Aqui é o patrimônio, o estoque de riqueza das empresas não financeiras e o estoque de riqueza das empresas financeiras. Observe que
O número de empresas financeiras caiu no Brasil nos últimos 10 anos, que compõem as 400 maiores, mas a riqueza delas aumentou, né? Além disso, é que há uma separação que acho que é importante entre empresas financeiras, não financeiras, estatal e privado. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu quero identificar, tá, os ganhos, a lucratividade das empresas financeiras e não financeiras privadas. Porque essas compõem as frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro. São elas que vão influenciar, direcionar, se conectar com o Estado nesse momento ou com seus representantes na arena estatal, para que as políticas econômicas, o processo de privatização, da forma como seja realizada, gere benefícios para essas frações. Numa estratégia em curso, né, de uma completa reconfiguração desse capitalismo brasileiro, que nesse momento, gerando muita instabilidade, como a gente já alertou aqui em outros programas, inclusive com uma lógica do Botim. Tá? Aqui é uma outra divisão, aqui é muito mais amostra, tá, pessoal? Aqui são o patrimônio líquido, o estoque de riqueza, evolução, tá? E aqui a gente começa, né? Aqui eu acho que é um elemento importante que eu sempre debati e discuti para vocês aqui o seguinte: Eduardo, mas qual é um dado que mostra que realmente está acontecendo centralização, concentração do capitalismo brasileiro? Né? Eu trouxe esse dado para vocês aqui. Ó. Se você olha as empresas não financeiras, ou seja, eu peguei todo o estoque de riqueza dessas empresas, dividi pelo número de empresas. Observe que o estoque de riqueza médio, ou seja, o patrimônio líquido médio, né? A partir de 16, e 15, que é o período de crise, ele voltou ao quê? A se concentrar. Para quem não é economista, para quem tem dificuldade aí, qual é a questão que está se colocada aqui? Olha, as grandes empresas, né, não financeiras, o estoque delas privadas, o estoque delas de riqueza está aumentando vis-à-vis períodos anteriores, né? E observe que o lado oposto disso é a redução do estoque do patrimônio líquido médio das empresas o quê? Estatais, né? Não financeiras. Aqui você está falando do processo de desinvestimento da Petrobras, aqui você está falando da venda de ativos da Petrobras, aqui você está falando da venda de ativos das empresas estatais, das suas subsidiárias, do movimento em curso muito claro, né, a partir de 15 e 16, para o quê? Para abrir novos espaços de acumulação capitalista, para abrir novas fontes de lucratividade. Eu não vou avançar nesse ponto aqui, mas quem tiver curiosidade, basta olhar, né, a empresa NTS, que foi privatizada, né, que é uma empresa que aluga dutos, que era da Petrobras, ela foi privatizada e presta serviço à própria Petrobras, e o lucro anual, o ano passado, né, já beirou mais de 1,7 bilhões, e sendo que a empresa foi vendida por 10 bilhões. Assim, é impressionante. Né? O que a gente está vivendo é um profundo botim, uma corrupção estrutural impressionante. Mas vamos avançando, pessoal. E aqui a gente começa... Deixa eu parar um pouquinho, né? Para eu ficar vendo vocês também, porque fica o slide. Então, assim, aqui é importante a gente começar a entender que é a hipótese central desse processo, né? Que é o seguinte, tem um descolamento a partir de 15 e 16 entre o estoque de riqueza das grandes empresas, a lucratividade das grandes empresas e a dinâmica econômica. Tá? Ou seja, está se configurando cada vez mais um Brasil, uma dinâmica de acumulação e de crescimento das grandes, né, que se descola do conjunto da economia. Isso é possível por um processo de aumento de concentração e centralização de capital, com as grandes empresas engolindo as pequenas e médias. Isso está associado ao fortalecimento dos segmentos do agronegócio, que inclusive eu vou mostrar para vocês, pessoal, que teve um ano na pandemia para o pessoal do agronegócio
muito proveitoso. As taxas de lucro, a rentabilidade, a receita de vendas aumentou de forma significativa. O preço dos alimentos cresceu e o dos insumos cresceu na velocidade muito menor, ao ponto, né, que o PIB agropecuário medido pela Esalq, né, no acumulado até outubro, primário, das fontes primárias, teve um crescimento de quase 40%. Ou seja, o agronegócio vai bem, obrigado, lucrando como há muito não lucrava, com isso, claro, muito associado ao quê? A uma safra positiva e o aumento do preço das commodities alimentícias com a recuperação chinesa. Então, claro que o agronegócio, a preocupação dele é o seguinte: seu Bolsonaro, para com essa briga com os chineses que eles podem encher no saco. Mas, por enquanto, né, essa é a preocupação do pessoal do agro. Mas não é nada que isso implique perda de rentabilidade, não tem nada disso no cenário como agronegócio. E o agronegócio, é só lembrar, pessoal, o agronegócio, ela tem uma bancada, inclusive, sobre-representada no Congresso. A Frente Parlamentar da Agropecuária, né, com mais de 200 parlamentares, tem um poder político, inclusive, em dimensões até maiores do que o quanto o agronegócio tem de poder econômico no capitalismo brasileiro atual. Né? O outro elemento que eu vou apresentar para vocês é o comércio também. As grandes empresas do comércio conseguiram, sim, ter lucro positivo, até cair um pouco, é evidente, mas a gente está pensando que o comércio caiu do PIB, pessoal. O agregado, o total, caiu 5%. Enquanto as grandes conseguiram o quê? Conseguiram até manter a lucratividade positiva. É estranho, né? Porque a gente olha nas ruas, vê, aluga-se, fecha o pequeno negócio, tá? Mas as grandes empresas, os grandes blocos, e não por acaso, acabou de sair a pesquisa Datafolha, sabe qual é o segmento que mais apoia o Bolsonaro? O setor empresarial. O setor empresarial, metade dos empresários. Grande Norberto, um abraço aí, Norberto. O Norberto vai estar em breve aí com a gente, destrinchando a questão do mercado financeiro, com um programa aí no canal de Estudo de Economia. Em março, aguardem, tá, pessoal? Vai deixar muitos elementos da questão do mercado financeiro, dessa discussão e o que está por trás desse processo. Mas observem bem, né? Observem bem. Comércio concentrando, centralizando, tá? E olha, e aí eu vou botar aqui a minha mão palmatória. E eu lembro que eu tinha falado aqui talvez há uns 10 programas atrás, eu tinha uma expectativa que o retorno dos grandes bancões fosse maior, tá? Fosse maior. Eu vou apresentar também aqui que eles continuam com rentabilidade alta, mas a rentabilidade deles caiu em relação ao ano passado, tá? Esse é um elemento importante. Eu queria reforçar aqui que tem a ver com os efeitos da queda da taxa de juros. Quando cai taxa de juros, os nossos grandes bancões, eles sim vivem da rentabilidade, né, dos seus ativos financeiros, que sua grande maioria são títulos da dívida pública, e a queda da taxa de juros, sim, afeta não só a rentabilidade desses ativos, como também o quê? O preço desses ativos no mercado secundário, como a gente já comentou aqui em programa anterior, quando o grande Norberto estava aqui no último diário. Quem tiver dúvida, quem está chegando agora, volta lá nessa discussão. Eu espero até mais para o Norberto explicar essas coisas até melhor aqui do que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Né? O que é impressionante é que no meio da pandemia, com o PIB caindo 4%, com mais de 10 milhões de desempregados, com a taxa de desemprego crescendo, com a massa salarial caindo, né? As grandes empresas continuaram, a maior parte delas, com lucro positivo. Né? Com lucro positivo. Isso é importantíssimo a gente destacar. Né? E eu vou voltar agora e vou mostrar esses dados para vocês. Né? Deixa eu mostrar esses dados aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Como eu já tinha comentado, a queda do PIB foi de 5%. O patrimônio líquido, ou seja, a riqueza das empresas não financeiras, todas da amostra, das 400 maiores, né, teve um crescimento de 4,1%, e o patrimônio líquido das empresas financeiras de 1,1%.
Só que aí, para separar, porque eu queria olhar quem é esse pessoal no andar de cima, a gente fez uma separação aqui, né? E mostrando a diferença, inclusive, para as empresas privadas do capitalismo brasileiro. Se eu pego as empresas não financeiras privadas, o estoque de riqueza, o patrimônio líquido aumentou 10%. E as empresas financeiras privadas praticamente ficou estável o estoque de riqueza, né? Esse gráfico nos dá a dimensão, né? Aí vocês vão dizer, mas Eduardo, o estoque de riqueza das empresas produtivas privadas aumentou nesse período, no meio da pandemia? Sim, aumentou, né? Sim, aumentou. E mais ainda, se você olhar a lucratividade, o lucro, né, das empresas privadas financeiras, se a gente olha no acumulado do trimestre do ano, né, tem uma queda expressiva, mas observe bem, pessoal, a queda expressiva, a gente está falando de um patamar, tá, que pouquíssimos bancos, né, principalmente, teve um lucro de 47,4 bilhões no primeiro trimestre. Lucro, pessoal, lucro real. 47,4 bilhões. A queda em relação ao trimestre anterior, que era de 66 bilhões para o mesmo período. Os lucros do setor financeiro brasileiro são escorchantes. Mesmo com essa queda, e que aí o valor está dizendo que a maior queda do lucro dos bancos é a maior queda, só que o lucro dos bancos ainda permanece num patamar elevadíssimo. A taxa de rentabilidade dos bancos é de aproximadamente 15%. Tá? E aqui é importante ressaltar, essa queda, em boa parte, está associada, sim, à redução da taxa de juros. O que a gente já tem debatido há muito tempo, o efeito da taxa de juros e dos seus efeitos sobre o preço dos ativos financeiros, principalmente os títulos da dívida, afetando fortemente o quê? A rentabilidade, o patrimônio dos grandes bancos. A gente está falando de, por exemplo, Itaú e Bradesco, que detêm de ativo mobiliários cerca de R$ 1 trilhão. Eduardo, você está inventando isso? Não. É só olhar no balanço. Pode entrar lá. Itaú, Unibanco, relação com os investidores e olhar o balanço. Bradesco, relação com os investidores e olhar o último balanço do trimestre. Agora, observe que tem sim uma queda das empresas privadas, mas aqui é importante destacar que duas empresas no trimestre, no acumulado do ano, tiveram um efeito muito negativo. Um é a Suzano, papel e celulose, que teve um prejuízo de quase 14 bilhões, e a Oi de quase 16 bilhões, que está em concordata. Se eu tiro a Suzano e a Oi, né, a queda é relativamente pequena e mantém-se um patamar relativamente alto de lucratividade, né? E eu trouxe aqui os bancos, né? Olha o PIB caindo 5, né? O lucro, né, financeiro. Aqui é a taxa de lucro, tá, pessoal? O que é a taxa de lucro? O lucro líquido acumulado nos 12 meses em relação ao patrimônio. O que é que mede a taxa de lucro? Né? Mede o seguinte: o quanto eu gerei de riqueza durante um período, 12 meses, em relação ao meu estoque de riqueza. É a taxa de rentabilidade do negócio. Então, os nossos bancos que vão provavelmente reclamar ou dizer que é menor taxa, mas é uma taxa de 13,9, né? E que já foi mesmo, talvez uma das menores, próximo das menores, mas as taxas de rentabilidade dos bancos girando em torno, né, de 18, 17, né, da média dos bancos. A gente olha dos bancões, Santander, BTG, Bradesco, Itaú, taxas que beiram 20%. O que é que significa dizer 20% de taxa de lucro, pessoal? Em 5 anos, né, esses bancos tiram todo o lucro em relação ao que tem de capital próprio de estoque de riqueza. Isso é uma taxa que, assim, é uma taxa de lucro escorchante. Não tem nenhum banco que consegue ter rentabilidade desse tipo no mundo, dos grandes bancões brasileiros, tá? E a própria taxa de... aqui, pessoal, aqui que eu quero alertar, ó. A taxa de lucro hoje, no ano passado, no terceiro trimestre,
foi em média de 7,7%. Não é uma queda tão grande do setor não financeiro. As grandes empresas estão conseguindo, em parte, manter a rentabilidade, e a gente está falando de um ano de pandemia em que a economia caiu 5%. Tá? Aqui, se você tivesse taxa, assim, é a maior queda histórica, mas a lucratividade continuou relativamente segura. Isso só é possível porque você tem um processo de concentração e centralização, então você consegue ganhar mercados, engolindo pequeno e médio, e você reduziu o custo em cima da força de trabalho. Você reduziu o custo, né, em cima da questão tributária, subsídios. É impressionante como esse governo entrega, mas não só esse, é uma continuidade do governo Temer e que o Guedes representa esses interesses, não só do financeiro, mas também de parte desse produtivo, né? Desses grandes, não do pequeno e médio. O pequeno e médio, assim como a classe média, né, tomou Boa Noite Cinderela e não acordou até agora, e vai demorar de acordar. Mas os grandes, o governo Guedes entrega também para os setores produtivos, para os setores, inclusive, lucratividade para os setores industriais. Aqui é importante separar, eu vou até dar uma parada aqui para olhar aqui para a tela, né? É importante separar, né, o que é a indústria de transformação no seu conjunto, né, e o que são empresas industriais que conseguem manter a lucratividade. Por exemplo, uma empresa hoje que cresce fortemente, tem lucratividade enorme, que é a empresa industrial brasileira, é a WEG. É uma das maiores empresas, exporta, né, produção de máquinas e equipamentos, mas ela é uma empresa. Não, o que está sendo desmanchado é a cadeia do complexo industrial, e por isso que a participação da indústria de transformação no PIB é a menor histórica, 11%. Né? A gente está indo para um período pré-30, mas sim, empresas industriais ganham dinheiro e lucram nesse contexto, quer seja porque exportam ou parte porque atende um mercado específico. O Brasil é muito grande, a escala do Brasil é muito grande, pessoal. O problema todo que eu vou mostrar aqui para vocês é que esse padrão de acumulação, ele joga fora talvez 2/3 da população em termos de renda e de consumo. Talvez nesse modelo caiba, em termos de consumo, emprego e renda, 50, 60 milhões de pessoas. E os outros 140 milhões, vai fazer o quê? Só na porrada? Hã? Sem o subemprego do subemprego do subemprego? Essa é uma disjuntiva histórica. Se a gente não compreender isso, nós estamos. Vai além da discussão do Bolsonaro. É evidente que o Bolsonaro quer dar um golpe, é evidente que se ele pudesse, ele daria, é evidente que ele é antidemocrático, mas tem uma encruzilhada histórica profunda, não só do capitalismo brasileiro, mas da forma de sociabilidade dessa nação. Aqui é fundamental. E o andar de cima não vai topar fazer o impeachment, porque nesse momento eles estão conseguindo passar lucratividade, eles estão conseguindo passar parte das privatizações. Como eu já falei aqui, durante 1 ano e 2 meses do início do governo Bolsonaro, o governo federal vendeu 134 bilhões de ativos. Né? E isso nem está ainda, por exemplo, na NTS. A NTS, como eu falei, foi vendida. É uma empresa que era subsidiária da Petrobras. Ela foi vendida e ela fornece única e exclusivamente para quem? Aluguel dos dutos? Para a Petrobras. Tá? Não, o que a gente está vivendo é um desmanche profundo. Mas vamos seguindo, que eu quero mostrar os dados para reforçar as hipóteses que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Ou seja, eu não gosto nem de usar esse termo comprovação, mas é como os dados nos ajudam a avançar em algumas hipóteses ou cenários dessa trajetória. Mas vamos lá. Né? Só que o que é que eu fiz agora? A gente vai destrinchar, a gente vai abrir um pouco mais. Né? Opa! Né? Aqui é o quê? O lucro líquido. Né? Aqui é a variação do lucro. Se você observar, o setor financeiro, sim, até caiu. Né?
O setor, mas observe, pessoal, a queda aqui não é taxa de lucro, não é lucro negativo, né? A diferença aqui é, eu tinha um lucro de 14 bilhões, caiu de 18 no ano passado, caiu para 14. Eu tinha um lucro dos bancos de 17, caiu para 13. Eu tinha um lucro, né, das empresas produtivas não financeiras de 10, caiu para 7. Então, você sim tem uma queda no lucro líquido, isso já em termos reais, deflacionados, mas todas com lucro positivo, enquanto a economia está desmanchando. Tá? Enquanto o PIB caiu 5%. Né? Mas vamos avançar um pouco mais. Né? E aqui são as taxas, como eu falei para vocês, o 7,7 que eu já tinha mostrado anteriormente. Né? E aqui eu desmembrei, destrinchei o lucro dos bancos, né? Ou seja, e aqui é a série histórica, mas eu quero reforçar principalmente o período da pandemia. Né? Observe, eu já fiz uns dados aqui, a ideia é escrever um artiguinho sobre isso. Né? Mas se a gente olha a questão dos bancos, né? O Bradesco, sim, né? Perdeu de um ano para o outro quase 9 bilhões de lucro. Ele agora ganha até um pouquinho, 11 bilhões. Né? O pessoal do Itaú de banco, talvez esse aqui é o que mais perdeu. Talvez por isso os proprietários do Banco Itaú, e que se inclui a família Moreira Salles, tanto reclamam do Bolsonaro. Porque a lucratividade deles, ou seja, eles perderam uma coisinha, uma bagatela de 10 bilhões de um ano para o outro. Se antes eles ganhavam 20 bilhões aproximadamente, agora estão ganhando 11. É só uma bagatela, né? 10 bilhões. Né? Que esse lucro se reverte em patrimônio líquido, estoque de riqueza, e que parte dele vai para o quê? Dividendos dos principais acionistas. É interessante que o Santander foi o que menos perdeu, e aí, com a ajuda do Norberto, que, como eu falei para vocês, vai fazer um programa do Diário, ele me explicou que o Santander, como ele é um banco internacional do controle dos espanhóis, ele utiliza muito papéis que cobrem riscos cambiais, ou seja, parte dos ativos financeiros dele estavam em ativos cambiais, e como o câmbio se desvalorizou muito, tá? E ele aposta para manter a transferência para a sede, ele praticamente manteve a lucratividade igual, diferente dos outros que tem um percentual, uma aposta inclusive maior, tá? Em títulos da dívida. E como alertei para vocês, os seus efeitos direto e indireto da queda dos juros, você gerou uma redução desses grandes bancos. Aqui é bom lembrar que talvez não por acaso, depois que eu olhei esses dados aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente trouxe em outros diários. O Guedes falando, a Febraban é um antro de lobby. E alguns bancões reclamando do Guedes. Eu reclamaria se eu fosse os grandes bancões. Se você pensar que de um ano para o outro eu perdi 10 bilhões, o pessoal do Bradesco e do Itaú deve estar bem bravo. Né? Diferente do pessoal do BTG, que continua com lucratividade parecida, até aumentou um pouquinho, e o Santander, que se manteve mais ou menos estável, com o mesmo nível de lucro líquido. Tá? E eu trouxe novamente, sempre eu vou trazer o lucro, que é a massa de recursos contábeis, e a taxa de lucro, que é a rentabilidade do negócio. Então, por exemplo, o seu Bradesco, o Itaú, o Santander e o BTG, mesmo, e aí no caso do Bradesco, mesmo com essa queda do lucro, a rentabilidade do negócio do Bradesco é de 11%, pessoal. O BTG é de 15%. O Itaú de 14%. Observe que o Itaú, desde 2010, a taxa de rentabilidade deles é de 20%. Em 5 anos, os donos do Itaú, né, recuperam toda a massa de recursos que eles detêm. O Santander 17%. A massa de recursos que esses grandes bancos detêm, inclusive, é um elemento importante de dominação econômica, política e ideológica. E com essa dinâmica e a própria redução da taxa de juros, acho que sim, tem uma tensão entre alguns desses grandes bancões e outras frações do capital financeiro. Tá? É importante ressaltar isso. Mas vamos lá, deixa eu dar uma parada aqui para não ficar só com dados, que eu acho importante aqui a gente ter muito claro. O que eu estou fazendo para vocês, pessoal? Eu estou indo, né, pedacinho a pedacinho, mostrando quem ganhou e quem perdeu, ou quem ganhou um pouco menos, perdeu foram poucos, né? Mas quem ganhou um pouco menos, quem ganhou mais, mesmo durante a pandemia. Né? Ou seja, a gente está analisando aqui as
frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro. Ou seja, nós estamos analisando aqui o andar de cima, né? Os mega proprietários, né? E como a gente já tem alertado, o poder das frações do capital comercial, poder da fração do agronegócio, como a gente já alertou aqui, o agronegócio, que ao mesmo tempo é o agro, mas é o Brasil agrícola profundo, ou seja, é essa junção, e o predomínio ainda marcante, a hegemonia de um capital bancário sobre forte influência, né? Opa, boa noite, Maria Salete, um grande abraço. Um profundo capitalismo, né, em que se estrutura a partir da lógica do capital portador de juros, e o que é isso? Né? Ou seja, a rentabilidade, a busca de linha, né, assentado num forte poder proprietário dos grandes bancos brasileiros. E é por isso que quando eu falo o seguinte, eu não quero saber como o pessoal gasta o seu dinheiro, esses grandes capitalistas, mesmo se transvestindo de uma coisa cosmopolita, mas é como eles ganham esse dinheiro. Eles ganham esse dinheiro em boa parte a partir dos fundos públicos, né, de impostos que são tributados de uma parte da população, e utilizam esse dinheiro, esse tipo de custo, para reforçar o seu poder, e todos eles estavam sim com o Bolsonaro, né, nesse processo, e tentam implementar e, vamos dizer assim, utilizar o Bolsonaro como uma estratégia nesse momento de passar a boiada. Quando o Salles passou a boiada, aquilo para mim é muito claro, não é do governo Bolsonaro. O passar a boiada é o nosso andar de cima que quer realizar, destruir a Constituição de 88 e destruir o que ainda existia, né, nos elementos implementados pelo Vargas, e inclusive de um papel importante do Estado, não do controle, mas sobre a propriedade estatal, né? Foram vendidos agora de propriedade do Estado, participação acionária, subsidiárias, né? Se deixar, vai Caixa, Banco do Brasil, Eletrobras. São novos espaços de acumulação que esse andar de cima hoje mata, morre no botim, inclusive entre eles, né? Só que isso não estabiliza o sistema, né? Porque essa crise institucional profunda, né? Você até consegue manter essa lucratividade, mas isso, ou essa lucratividade, mas você não consegue ter coesão política, institucional, para seguir com um projeto consistente de longo prazo. Aí alguém poderia me perguntar, mas Eduardo, mas a burguesia não vai pensar no longo prazo? Pessoal, no longo prazo, como diria o velho Keynes, todos estaremos mortos. Numa profunda crise desse tipo, essa burguesia olha o quê? Olha o balanço dela, olha os custos, olha quanto está entrando de fluxo de caixa, olha qual é a rentabilidade do negócio, aceleração do tempo desse processo, né? O que na frente vai acontecer? Observe, e desde 2016 a lucratividade das empresas não financeiras aumentou, das grandes, porque eles agora iriam girar se eles conseguem ter lucratividade, né? Não por acaso, e aí eu queria reforçar isso, no último final de semana, né, CNI, Fiesp, né, compraram matérias em grandes jornalões da necessidade da reforma já. Que reforma é essa? Administrativa, tributária e privatizações. Os grandes jornalões, o tempo inteiro reforçando a posição do Guedes, tá? E sempre dizendo que o Brasil tem uma crise fiscal, não tem dinheiro e é preciso parar o auxílio. Observe que o auxílio foi colocado de lado completamente. Inclusive, na forma como algumas pesquisas eleitorais de aprovação do governo, a pesquisa da XP, né, e a pesquisa da Exame, né, que mostram queda de popularidade do governo Bolsonaro, não destacaram nada da eliminação do auxílio. Apenas disseram que era o efeito vacina. O efeito vacina e o efeito do profundo consternação do que tem acontecido em Manaus, né? Pela questão da falta de oxigênio, né? É evidente que isso sim afeta a popularidade do governo Bolsonaro, mas sim também é afetado pelo fim do auxílio emergencial. E não por acaso a pesquisa Datafolha acabou de sair, eu vou compartilhar para vocês aqui, tá?
que eu geralmente adoto a pesquisa Datafolha como melhor de representação, o Bolsonaro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Caiu, eu acho que é importante olhar a popularidade do Bolsonaro, de ótimo e bom saiu de 37 para 31, caiu 6 pontos percentuais, né? E essa queda está associada sim à vacina, mas está associada, como o próprio jornal Folha coloca, né? Está associada ao fim do auxílio emergencial, né? No contexto do aumento do preço dos alimentos, né? Então, a queda do Bolsonaro, aquilo que a gente alertou lá atrás, lá no Diário da Crise, no meio do ano passado, o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, né? Teve um peso enorme na popularidade, mas também na dinâmica econômica. Parte dos ganhos do comércio, por exemplo, foram frutos da melhora, né? Não é melhora, porque não dá para dizer que é melhora, do auxílio emergencial, que evitou uma brutal queda da renda das pessoas desempregadas e dos trabalhadores, tá? E observe que não por acaso, pessoal, eu queria ressaltar isso aqui, ó. Qual é o segmento da sociedade que mais apoia o Bolsonaro? Tá aqui, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, segundo Datafolha, acho que isso aqui para mim é emblemático do que a gente está discutindo agora. Diz a Folha: por fim, empresários seguem sendo o grupo profissional mais fiel ao presidente. Entre quem se classifica assim, Bolsonaro tem 51% de aprovação, 35% de sempre confiança e 58% de crença em sua capacidade. Tá? Eu vou parar aqui porque eu quero voltar nesse ponto, e eu não tenho dúvida nenhuma que os empresários do andar de cima estão tranquilos com o Bolsonaro. É evidente que uma parte da pequena burguesia, desse pequeno empresário, né, que sobreviveu, né, porque os custos foram reduzidos, a flexibilização, e uma parte de empresário, de pequeno empresário, aí é o bolsonarismo raiz, que inclusive tem uma dimensão de, vamos dizer assim, do Boa Noite Cinderela, que eu já alertei para vocês. Mas o grosso do segmento empresarial, do grande empresário, não vejo nenhum motivo para ele apoiar nenhuma dinâmica de impeachment. E aqui eu queria alertar outra coisa. Achar que o impeachment é dado apenas pela representação política é um erro. Achar que o impeachment da Dilma, o responsável é apenas o Cunha, é um erro. Ou o Temer. O Temer, na verdade, como diz o livro do próprio Cunha, o Temer sinalizou para o andar de cima a ponte para o futuro. É só a partir daí que o pessoal resolveu embarcar num golpe parlamentar, porque significava uma mudança do padrão de acumulação, uma mudança institucional no regime. O problema é que esse tipo de processo foram destruindo, como a gente já viu aqui, né, as regras no contexto da Lava Jato. Você passou a ter um jogo corporativo, individualizado, em que as instituições não conseguem coordenar o capitalismo brasileiro. E observe que nesse jogo atual, uma das instituições que tinha credibilidade até 2 anos atrás, que eram as Forças Armadas, principalmente o Exército, está caindo em completa perda de credibilidade. Perda de credibilidade. Né? Em parte, vai ser pressionada cada vez mais, e porque apostou, né, na lógica do Bolsonaro e nessa interlocução com o Bolsonaro, e que eles seriam capazes de gerir o país, como eles fossem capazes e hábeis. É o exemplo que o Pazuello está dando. Né? É impressionante a completa descoordenação, os efeitos na vacina. E é evidente que o que é vacina, o que tem acontecido em Manaus, tá? Isso reduz a popularidade do Bolsonaro, mas o auxílio também tem um peso significativo. E digo mais, a tendência nos próximos meses é que o governo Bolsonaro vai perdendo avaliação positiva ao longo do tempo, porque a economia não irá se recuperar. Tá? Ela não irá se recuperar. E essas pessoas que perderam auxílio não vão conseguir emprego. Já foram perdidos mais de 10 milhões de postos de trabalho. Né? Elas vão para o subemprego e com o preço dos alimentos subindo, que inclusive o preço dos alimentos subindo é que garantiu rentabilidade para o agronegócio, né? E que boa parte desse agronegócio exportou muito numa safra boa. Observe as complexidades e as tensões que vão montando nesse arranjo. O ano 2021 será um ano muito, muito, muito tenso. Tá?
Mas nesse momento, né, ainda acho difícil o avanço na ideia de que o andar de cima hoje apoiaria o impeachment. E eu vou avançar um pouco mais nos dados, pessoal. Eu vou voltando para não ficar muito chato os dados, mas os dados hoje acho que são fundamentais porque eu quero apresentar para vocês, para reforçar as hipóteses que eu tô querendo trazer para vocês. E uma delas aqui, né, que é a seguinte, né? Eu também peguei, e aqui a gente vai abrir, né? Pessoal, preciso de 1 minuto, né? Preciso de 1 minutinho aqui, que eu esqueci de colocar meu computador na tomada e ele tá perto de acabar. Não saiam, 1 minutinho só, tá? Que eu já tô voltando. 1 minuto, 1 minuto.